Antes da gente começar a entrevista de hoje, eu queria agradecer ao nosso patrocinador master aí, que faz o podcast ser possível, que é a Agrotravel, a agência de viagens oficial do agronegócio. Hoje o meu convidado ele é formado em propaganda e marketing pela ESPM. Ele tem mais de 30 anos de experiência em marketing, branding, inovação, comunicação e desenvolvimento de negócios e construiu carreira em empresas como Citrosuco, Syngenta, Whirlpool, Firmenich, Unilever, entre outras, liderando estratégias de marca, portfólio, business intelligence e operações comerciais no Brasil e no exterior. Atualmente, ele está como diretor de comunicação, marketing e impacto social na Impasa Brasil. Eu vou conversar com Renato Teixeira dos Santos. Seja bem-vindo, Renato. Eu que agradeço o convite. Para mim é um prazer estar aqui com você e conversar um pouco sobre o agro, né? Conversar um pouco sobre negócio, carreira, enfim, muito legal. Obrigado pelo convite. Maravilha. Bom, Renato, eu sempre começo com essa pergunta, né? Como é que você foi cair no agro? O que aconteceu aí? Conta um pouquinho da sua trajetória profissional até chegar no agro. Não, legal. A minha carreira, eu divido ela, são 30 anos de carreira, né? Eu divido ela em dois grandes blocos. Né? Um primeiro bloco, nos primeiros 15 anos de carreira, eu estava na indústria de consumo, né? Então eu comecei minha carreira na Unilever, depois passei pela Diageo, cuidando de whisky Johnny Walker, com chiclete Trident na Cadbury, Whirlpool com Brastemp e Consul, enfim, grandes marcas de consumo. Então foram 15 anos aí focado nisso, até que surgiu um convite inesperado para ir para a Syngenta, né? Era uma transição que eu já vinha pensando, né? O agro brasileiro em crescimento absurdo, né? Empresas cada vez melhores, maiores e melhores, e então surgiu esse convite para, de verdade, começar um negócio de consumo dentro da Syngenta. A Syngenta tinha uma expectativa, ela estava negociando com uma empresa americana nesse momento para criar uma área, uma divisão de consumo ali dentro. Então, a entrada no agro ela foi meio por acaso, até porque o pé que eu botei dentro da Syngenta foi para, de fato, desenvolver um negócio de consumo. Então, continuar a minha trajetória de consumo. Uhum. Esse projeto dentro da Syngenta, ele acabou, depois de um ano, ele perdeu um pouco de tração, e aí, por natureza, eu acabei ficando lá dentro e assumindo outros negócios relacionados ao agro. E aí fiquei quase 9 anos na Syngenta, uma grande escola, acho que foi talvez onde eu tive a minha imersão no mundo agro, entender o que significa o agro brasileiro. A Syngenta é uma referência, né? Para mim sempre foi Eu já tinha contato com a Syngenta quando eu estava na Firmenich, que era uma empresa de ingredientes, né? Então a gente tinha já algum contato com a Syngenta e foi uma grande escola, porque a Syngenta, né, uma gigantesca do agro, então foi onde eu pude aprender sobre o agricultor, sobre as suas dificuldades, as oportunidades, entender canal, cadeia de valor. Então acho que foi uma grande escola para mim. Porque a Syngenta tem uma estrutura muito grande, tanto de pessoas em campo, mas estrutura de fabril, e muita inovação, muito desenvolvimento de produto. Então, acho que foi uma grande visão do que significa fazer produto para o agro e posicionar um produto no agro. Então, acho que foi a grande escola. A partir disso, eu fui, depois desses quase 9 anos na Syngenta, eu recebi um convite para ir para a Citrosuco, também agro, né? Uma das maiores empresas de suco de laranja do mundo. Isso é uma coisa interessante, né? O Brasil é uma grande referência em vários produtos e a suco de laranja é um deles. O Brasil exporta 75% do suco de laranja do mundo. Uhum. E a Citrosuco me convidou para começar uma área de comunicação e de marketing dentro da Citrosuco. Ela não tinha isso antes, a área era muito focada em BI, informação de safra, enfim, mas ela nunca teve uma área pensando posicionamento de produto, pensando oportunidades de negócio fora não só olhando para o suco de laranja, mas o que mais que a laranja oferece. Então foram 5 anos ali na Citrosuco. Eu acho que assim, na Syngenta eu tive a oportunidade de entender a base do agro, como é que funciona a operação aqui no Brasil, inovação, desenvolvimento de produto, tudo isso. Mas a Citrosuco me abriu o mundo, eu acho. Ela me passou, né? O negócio da Citrosuco, 90 e muitos por cento do negócio da Citrosuco é exportado. Sim. Então, eu tive a oportunidade de começar a gerenciar um negócio internacional, né? Então, me abriu o mundo, inclusive com uma oportunidade de trabalhar na Áustria durante alguns meses, 7 meses na Áustria,
gerenciando a área de operações comerciais. Então, foi uma trajetória. Então, já são 15 anos no agro. Então, são 15 anos em consumo, 15 anos no agro. Então, esse é um pouco da minha história. E o bichinho do agro pegou e você veio para ficar nele, né? Pegou. Então, assim, eu acho que é um setor onde tem o Brasil uma referência mundial, né? Grandes empresas em vários setores, vários tipos de produto. Nós somos um dos maiores produtores agrícolas do mundo. Mas tem muito para acontecer no agro ainda, né? Acho que o Brasil está num nível muito alto no agro, mas tem muita coisa para acontecer ainda. E é o que você falou, o bicho pegou, é difícil largar dele, né? Porque é onde tem muita oportunidade, tem muito investimento. Eu acho que o agro brasileiro, ele já é protagonista, mas ele quer ser ainda mais. Eu acho que ainda tem espaço para crescer, tem espaço para se desenvolver. Então, é difícil sair do agro, né? Depois que ele te pega, é difícil sair. E quais as principais diferenças aí que você vê, Renato, da sua experiência anterior de consumo, que você estava ali vamos falar que você estava trabalhando com produtos mais sexys, né? Que são de consumo. E agora você trabalha com produtos, desde que você começou no agro ali, tirando o suco, né? Mas na parte da Syngenta e agora no desafio atual, não são produtos ali muito até conhecidos, né? Das pessoas ali do dia a dia, né? Eu acho que eu diria que tem mais semelhanças, principalmente numa cadeira de marketing, a gente tem muitas semelhanças, tá? Você aprender, usar muito do aprendizado do consumo no mundo agrícola, eu já vou comentar um pouco sobre isso. Mas eu acho que, assim, diferenças, eu acho que no mundo de consumo, como você falou, você tá na cara do consumidor final, né? Você tá ali na casa dele, você tá no bolso dele num chiclete Trident, ou você tá no copo dele numa bebida, como eu tava. Então, você tá muito próximo do consumo final. Quando você tá no agro, você tá, talvez, né, no backstage, né? Você tá atrás disso. No final do dia, você tá lá na casa dele também. Então, eu acho que por isso que eu acho que o consumo te traz uma visão de querer entender o consumidor, né? Então, de buscar esse conhecimento, o que está por trás da escolha dele. E no agro você tem que usar isso também, porque não adianta, porque quando eu falo de suco de laranja, por exemplo, né? Pegando um caso da Citrosuco, a gente é produtor do suco de laranja lá, concentrado ou não concentrado, o NFC, né? O FCOJ, que vamos exportar para uma empresa uma engarrafadora lá no Oriente Médio, ou lá na China, ou na Europa, ou nos Estados Unidos. E ele é dono da marca, ou às vezes nem ele é o dono da marca, às vezes ele é só um engarrafador que vai engarrafar para uma marca, ou seja, a gente está muito antes na cadeia. Mas se eu não pensar o que o consumidor de suco de laranja lá na Europa precisa e quer num suco de laranja, eu não vou ter sucesso na minha produção. Eu preciso direcionar a produção e né, do que a gente vai fazer. Então, por exemplo, quando a gente fala de um consumidor de suco de laranja no Oriente Médio, por exemplo, ele quer um suco de laranja muito mais doce do que um consumidor na Europa, ou um consumidor na China, que está aprendendo a tomar suco de laranja. Então, por isso que eu falo que tem uma semelhança muito grande. Assim, apesar do agro estar bem antes na cadeia, mas se ele não pensar na ponta, ele não consegue entregar o que o consumidor quer. É claro que muitos produtos agrícolas são commodities, né? Então, falando de soja, milho, são commodities. Mas eu acho que nessa caminhada no agro nos últimos 15 anos, eu tive muita oportunidade de trabalhar com produtos que são mais próximos do consumidor final, como o suco de laranja, como eu falei, que eu acho que é muito interessante, assim, porque, de novo, você tem que pensar como um marqueteiro de consumo. Né? Então, eu tinha conversa com o marqueteiro da Tropicana, né? Que é uma das marcas de suco de laranja mais famosas do mundo, né? Para a gente discutir com o marqueteiro da Tropicana tendências de consumo, o que o consumidor europeu quer, o tema de caloria, o tema de saudabilidade, o tema de vitamina C ou bebidas funcionais. Então, a gente estava ali o tempo inteiro discutindo. Então, eu acho que a minha experiência em consumo me trouxe essa visão de consumidor, mas consegui conversar com o meu pessoal interno na Citrosuco, que está olhando para suco de laranja concentrado ou não concentrado, e conseguir produzir um produto que funcione para o marqueteiro lá da Tropicana. Então, acho que tem muitas semelhanças, acho que mais semelhanças do que diferenças. As pessoas acham que é um mundo muito distante, e não é muito isso, né? A mesma coisa hoje, né? Hoje eu estou com etanol de milho,
que eu acho que talvez seja um dos grandes segmentos em crescimento hoje no Brasil, já tem um tamanho muito grande. Uhum. Mas a gente tem que entender o consumidor também, ele está buscando produtos para descarbonizar, ele está, né, sustentabilidade, o consumidor lá fora questionando combustíveis fósseis. Então, o consumidor, no final do dia, é o mesmo cara que coloca combustível no carro, compra uma bebida alcoólica ou usa um sabão em pó na sua máquina de lavar roupa, né? Então, Sim. eu trabalhei em vários segmentos, mas todos eles se conectam porque por trás disso tudo tem uma pessoa. Né? Então, acho que para mim, talvez o fio condutor de tudo isso é que somos todos pessoas, somos todos consumidores, somos todos produtores de alguma coisa. Então, acho que para mim esse é o fio condutor de carreiras tão diferentes, né? De empresas tão diferentes, segmentos completamente diferentes, mas que dá para ter uma conversa interessante aí no meio. Não, legal, essa visão complementa muito, né? Porque o agro ali, se a gente pensar um tempo atrás até, a profissionalização que veio acontecendo nos últimos anos foi muito grande, né? E essa preocupação com o consumidor final faz parte porque, no final das contas, o agro está produzindo alimento, majoritariamente alimentos, né? Mas várias outras coisas. Então, até a gente foi para Petrolina lá visitar a produção de uva e tem muita exportação para a Europa. E aí, na visita, os produtores falando, não, tem que ter esse calibre, esse tamanho, porque o consumidor na Alemanha prioriza a crocância da fruta, o outro prioriza mais o doce. Então, assim, uma série de variáveis, né? É isso aí. Não é só o perfil sensorial do produto em si, mas é a certificação que aquele produto tem, como é que aquele produto é produzido. Então, tem todo um aspecto de sustentabilidade que é puxado pelo consumidor lá na Europa ou nos Estados Unidos, né? Então, isso está em todos os segmentos. Quando eu estava na Syngenta, eu gerenciava durante vários anos o segmento de produção de flores. Você fala, nossa, produção de flores. Produção de flores. A América Latina é muito forte em produção de flores. Colômbia, Equador, México, né? As rosas colombianas são muito famosas e exportam toda a produção para os Estados Unidos ou para a Europa. Até a flor. Você também precisa pensar no consumidor lá fora, que, né, o consumidor não vai comprar uma flor que está com um ponto preto de botrytis na pétala, né? Então, como é que você entrega uma flor melhor, uma experiência melhor para o teu consumidor lá na Europa? Ele quer uma flor que dure mais, ele quer uma flor que fique mais tempo no vaso, na casa dele. Tudo isso impacta a forma como você produz isso, né, no Equador, ou na Colômbia ou no Brasil. Então, qualquer segmento agrícola, no final da cadeia, ele vai ser direcionado por algum consumidor, né? Mesmo que seja, soja, milho, vai para a produção animal, produção de proteína, ração animal, mas a forma como essa soja foi produzida, tem uma discussão muito forte de sustentabilidade no agro, né? O tema de desmatamento ilegal, enfim, tem vários temas sensíveis no agro que impactam o consumidor lá na frente, né? Opa, pera lá, é o Brasil e obviamente os mercados usam isso como forma de protecionismo, mas eles vão questionar de onde vem isso no Brasil. Então, no final da cadeia, tem um consumidor lá entrando no supermercado, né, ou numa loja de móveis, ou numa papelaria para comprar um papel. Tudo isso veio do agro. Né? E o Brasil é talvez dos maiores produtores para o mundo, né? Junto com os Estados Unidos, enfim. Então, no final do dia, tem um consumidor falando o que ele quer. Né? Então, acho que essa conexão com o consumidor é muito importante para o agro também. Legal. Não, com certeza. E, Renato, você já passou por vários setores aí diferentes e aí já tem uma carreira bem consolidada. A pergunta que eu queria te fazer tem alguma experiência ou onde você busca experiências, conhecimento para continuar se desenvolvendo na carreira? Você já está aí há 30 anos no mercado e onde você busca sempre crescer, melhorar? Eu acho que tem uma característica que toda pessoa de comunicação, todo marqueteiro, eu acho que todas as pessoas deveriam ter, que chama-se curiosidade, né? Então, eu sou uma pessoa que estou o tempo inteiro buscando informação de qualquer segmento que seja, tá? Então, eu acho que essa minha escola de ter passado por sabão em pó, uísque, chiclete, sabores, máquinas de lavar roupa, produtos agrícolas, me fez uma pessoa muito curiosa. Então, eu estou o tempo inteiro lendo sobre qualquer tipo de segmento, segmento de energia, segmento de
de alimentos ou bebidas ou automotivo. Eu estou o tempo inteiro buscando informações. Legal. Eu acho que a inteligência artificial traz para a gente hoje um mundo e a informação está muito fácil na mão. É claro que você precisa fazer curadoria da informação que você vê numa ferramenta de IA, mas ela com certeza te abre as portas para muitas outras discussões. E ao mesmo tempo, por exemplo, hoje eu estou dentro do mundo de... Você fala, você está no mundo de etanol. Eu não estou no mundo de etanol, eu estou no mundo de transição energética, eu estou no mundo de bioenergia. Esse mundo é gigantesco. Sim. Então isso me abre outras portas. Eu sempre olhei para o segmento que eu estou como um segmento, como parte de um ecossistema muito maior do que aquilo. Eu nunca olhei para o produto que eu trabalho e falo assim... eu trabalho com uísque. Não, eu não trabalho com uísque. Eu trabalho com entretenimento, eu trabalho com diversão, com o bem-estar das pessoas, com direção responsável. Então, sempre você tem que olhar para aquele produto como parte de um ecossistema. E hoje, quando eu olho para etanol, é isso. Assim, é transição energética. Então, vamos olhar o que tem de transição energética. Elétrico, hidrogênio, que outras tecnologias tem. Então, a gente está o tempo inteiro buscando outras fontes de informação para a gente se inserir naquele mundo, né? O etanol é parte de um tema, ele é parte de uma solução de descarbonização, mas existem outras que tem que estar junto com a gente. Então, eu sou um grande curioso nesse mundo. Então, acho que isso é uma coisa que eu sempre falo para os times que trabalham comigo, né? Ou com quem eu trabalho, que nunca olha para o nosso produto só como um produto. Aquilo ali é parte da vida das pessoas. E as pessoas têm outros N produtos que fazem parte da vida dessas pessoas. E muitos deles se conectam, né? Muitos deles estão na cesta de um supermercado, de um consumidor. Então, olha para aquilo como um ecossistema e, mais importante do que tudo, entenda que por trás disso tem uma pessoa, um consumidor, um produtor, um cliente, um stakeholder diferente, um órgão público, tudo, as pessoas são, né, parte fundamental desse jogo. Então, acho que é isso, eu busco informação no todo, sabe, eu leio todo dia de manhã, Estadão, Valor Econômico, Folha de São Paulo, eu folheio todos, o Globo, porque eu paro para ler informação sobre qualquer segmento. Isso é um costume que eu tenho. Eu acho que tem uma máxima aí que eu falo que a questão de que todo mundo precisa ter repertório, mas acho que quem trabalha no marketing mais ainda, né? Mais ainda. Tem que ter um repertório e repertório você ganha vivendo experiências, buscando informação. É isso aí. Então você precisa estar ligado até em coisas que não são do seu dia a dia para você fazer a sinapse lá. Exatamente. Eu acho que o marqueteiro, antes de tudo, ele precisa ter humildade para aprender. Eu sempre conto o caso, né, para as pessoas que eu trabalhei 5 anos na Firmenich, que agora é DSM Firmenich, que inclusive também está no agro, que a DSM comprou a Firmenich. Mas nesse momento eu trabalhava no setor de bebidas. E, né, então a gente estava também no backstage, né, a gente criava sabores, novos produtos, novos sabores para a indústria de bebidas. Então a gente tinha contato com todas as grandes empresas, Coca-Cola, Pepsi e tal, enfim. E eu sempre falava, eu conto para as pessoas, né? Eu estando dentro da Firmenich, marqueteiro, vou estudar a tendência, vou estudar o consumidor, vou criar coisas novas, legal. Mas eu investi bastante tempo dentro do laboratório. Eu fui me especializar, e eu conto isso às pessoas, até acho engraçado, eu fui ser um especialista em avaliação sensorial de refrigerante de cola, de suco de laranja, de refrigerante de grapefruit, e depois eu expandi além de bebidas, mas fui ser um especialista em avaliar caldo de galinha. Cara, sabe, iogurte de morango. Eu era um ótimo avaliador de iogurte de morango na Firmenich. Então, e até tem um aromista lá que não está mais na Firmenich, que é o Marcel. Ele está numa outra empresa de aromas e eu sempre colei na bancada dele para aprender. E é engraçado que até hoje, porque assim, quando a gente fala de suco de laranja, eu brincava com ele até das notas sensoriais, inclusive do elemento químico que faz aquilo.
Então, isso para mim é super importante, assim, sabe? É você aprender com todas as outras áreas. Assim, marketing tem que ser uma área que conecta todas as outras, né? Não existe, o marketing não pode ser dono da verdade. Não existe dono da verdade, né? Então, eu escuto muito o cara que está no laboratório, obviamente o time de vendas que está na ponta atendendo cliente, mas o cara de finanças, né? Porque se marketing não gerar valor, não adianta nada, né? Então, é uma área que precisa conectar todo mundo e ele precisa aprender com todo mundo. Legal. Não dá para achar que o marketing sabe tudo. Sabe que, não, eu vou estudar tendência, eu vou estudar o consumidor, eu vou comprar pesquisa de mercado e eu sei tudo que o consumidor quer. Você não sabe. Né? Então, tem muito aprendizado na experiência que já tem dentro da empresa. Então, tem que ter tempo de bancada, assim, de laboratório. Tem que escutar o que o cara tá. Tem que ter tempo sujar a botina agora no agro, né? Você tem que botar a bota. Isso é uma coisa que eu aprendi muito na Syngenta, que é pensar como agricultor. Então, você tem que colocar a bota dele, vai lá ver como é que é o dia dele. A minha primeira experiência profissional foi na Unilever. Eu trabalhei em umas outras agências antes, mas eu digo uma experiência bem estruturada de marketing foi na Unilever, que é uma super escola de marketing. A gente estava desenvolvendo um produto que é um sabão em pó que chama Ala, que foi desenvolvido para consumidores de baixa renda do Nordeste. Minhas 2 primeiras semanas na Unilever foram em Recife, vivendo o dia a dia de uma mulher que lava roupa no rio. Caraca. A Unilever sempre investiu nisso, em fazer o marqueteiro sujar a bota e ir lá no campo. Então, isso sempre me marcou. Então, vai ficar lá 2 semanas na favela em Recife, na beira do rio, vendo a mulher, porque foi um produto desenvolvido para a mulher que está ali com água na cintura, uma tábua de madeira aqui, amarrada na beira do rio, com um saquinho de sabão em pó ali, porque ela lava a roupa no rio. Então, foram minhas 2 primeiras semanas na Unilever, foram assim, eu estava terminando a faculdade, fui para Recife, ficar 2 semanas lá, assim, assustador. Claro que no final do dia a gente dormia num hotel, né? Não dormia lá dentro da favela, mas foram 2 semanas. Então, acho que essa imersão é muito importante. Então, o marqueteiro tem que estar disponível para isso. É verdade. Senão, ele acha... Se ele ficar só no escritório aqui em São Paulo, na Faria Lima, aqui é onde a gente está hoje, esquina da Juscelino com a Faria Lima, e ficar só sentado ali, ele vai ficar muito limitado. Verdade. Muito bom. Nossa, você deve ter muita história boa aí para contar. Podemos ficar horas aqui. Ô, Renato, fala um pouquinho aí pra gente sobre... Queria que você desse um panorama geral aí sobre a Impasa e hoje os seus principais desafios lá, a sua atuação lá na Impasa. Não, legal. Bom, a Impasa, né, muita gente ainda não conhece. A Impasa é uma empresa relativamente nova aqui no Brasil. Relativamente nova, não. Bastante nova no Brasil, mas ela começou no Paraguai em 2008. Então, no sonho do seu fundador, seu José Lopes, né, uma empresa que começou lá. Ele tinha fazendas, ele tinha negócio de grãos, enfim. E ele pensou, por que não fazer etanol de grãos como é feito nos Estados Unidos? Então, ele começou esse investimento no Paraguai lá em 2008. 10 anos no Paraguai, com 2 usinas, aprendendo, quebrando a cabeça, investindo, desenvolvendo a tecnologia. A tecnologia é americana, né, de extração de etanol do milho. Até que em 2019 chegou aqui no Brasil. Então estamos falando de uma empresa aqui com operação no Brasil de 7 anos. Agora, nem 7 anos completos tem, então 7 anos é pouco. Ela está num crescimento absurdo, né? Então, é uma empresa que saiu, vamos dizer, de R$0 em 2018 para um faturamento em 2025 próximo de 23 bilhões de reais. Uau! Um crescimento mais de 50% ao ano. Então, é um negócio extremamente pujante no Brasil, né? E no mundo, né? É um negócio de biocombustível, mas é um negócio que está inserido não só na cadeia de biocombustível, né? Como a gente estava comentando, é uma cadeia que também produz alimentos. Então, né, você pega o milho, então isso é um ponto importante, né? O foco da Impasa é etanol de milho apenas, então não é uma empresa que tem as duas, o etanol de cana também. Tem algumas empresas que têm isso, a Impasa não tem isso no Brasil. No Paraguai ela tem uma operação ainda com cana, mas no Brasil o foco é etanol de milho, né? E a grande sacada desse negócio do etanol de milho, né? E a Impasa é parte dessa história e hoje o maior protagonista, é a maior empresa de etanol de milho do Brasil.
Somos a maior empresa de etanol do Brasil, mas especificamente de milho também. É uma empresa que ela bebe de uma fonte muito importante que o Brasil tem à disposição, que é o agro brasileiro, né? Então, a empresa se instalou no Mato Grosso para poder estar dentro do polo produtor de grãos do Brasil. E o Brasil tem uma grande vantagem que muitos outros países não têm. Nós temos mais do que uma safra no ano, né? Então, a gente produz soja no verão e a gente produz o milho na sequência, no outono. Então, a gente consegue produzir na mesma terra, no mesmo ano safra, mais do que uma safra. 2 safras, pelo menos, tem algumas regiões já indo para a 3ª safra. Então, acho que isso é uma grande vantagem. Então, a Impasa soube olhar para essa oportunidade do milho brasileiro. O milho, até então, ainda mais com a chegada da soja, ele passou a ser mesmo um subproduto da agricultura brasileira. Sim. Né? E eu acho que a indústria de etanol de milho deu uma nova vida para o milho, né? Deu um outro uso muito mais nobre para o milho. Ele era só para complementar a renda do agricultor, né? E passou a ser hoje um grande produto de produção agrícola nosso, né? A gente ainda tem uma oportunidade muito grande com a safrinha, né? Quando a gente olha para o Brasil hoje, menos de 40% da área de soja no Brasil hoje tem milho como safrinha. 40%, você tem mais 60% para crescer em área sem derrubar uma única árvore, sem ter que abrir novas áreas. Então, a Impasa soube navegar nesse processo. É uma empresa que investe absurdamente em tecnologia, então tem um foco muito grande em produtividade, em extrair o melhor do milho. E do sorgo também, a gente está num processo aí também com as novas usinas de também explorar o sorgo como segunda safra. Isso abre um outro horizonte na agricultura brasileira, principalmente em regiões de clima mais seco e árido, né? Então, regiões onde o milho sofre um pouco mais para ser produzido, o sorgo entra como uma opção. Então, a gente já tem algumas usinas que são, que a gente chama de usinas flex, né? Ela roda com milho ou com sorgo. Então, hoje é uma empresa focada eu diria que a gente é focado numa discussão muito mais ampla, como eu falei antes. A gente não está olhando só para a produção de etanol. É uma empresa que se posiciona como uma empresa focada em transição energética global, segurança alimentar, segurança energética, olhando para o mundo inteiro. Então, a gente não está só preocupado em produzir etanol para o carro flex no Brasil. O grande foco hoje nosso, principalmente também da área de comunicação e de marketing, mas também de outras áreas de sustentabilidade, área de trade internacional, que é a gente mostrar para o mundo que o etanol pode ser uma grande ferramenta de descarbonização para o setor, principalmente o setor de transportes. Né? Então, a gente está falando o tempo inteiro com o setor de transporte marítimo internacional, com a IMO, que é a Organização Internacional de Transporte Marítimo. A gente está discutindo o SAF, que é o Combustível Sustentável de Aviação. A gente está discutindo o transporte de carga pesada usando etanol. Então, a gente está olhando para o etanol como ferramenta de descarbonização global. A gente está... Isso é um ponto importante. Assim, a gente sempre tenta trazer para junto da nossa discussão, o pessoal da cana. Obviamente, eles olham para a gente não muito felizes, né? Porque eles enxergam na gente um grande concorrente. Sim. Mas a gente gosta de deixar a discussão aberta para sentar e pensar, porque o mundo, a partir do momento que o mundo entender que o etanol é uma ferramenta de descarbonização, não vai ter etanol disponível, porque a demanda é muito maior do que se produz. E a gente vai precisar estar junto com o time da cana, a gente vai precisar estar junto com outros países produtores de etanol. Então, nós somos defensores de uma agenda global, que olha para o etanol como um produto global e não como um produto só para o carro flex do Brasil. É claro que a gente tem que beber da fonte, a gente, graças a Deus... mas graças à cana, hoje o mundo já enxerga o biocombustível. O Brasil usa carro flex há 50 anos, ótimo. Já temos uma plataforma robusta, testada, aprovada de biocombustível no Brasil, criada pela cana. Mas acho que o milho veio para aumentar essa oferta de produtos, porque a partir do momento que o setor marítimo, por exemplo, virar uma chave e falar vamos usar etanol,
a demanda deles é muito maior do que a produção do Brasil, dos Estados Unidos somadas. Então, a Enpasa se posiciona dessa forma. Ela é uma empresa que está olhando para o futuro, mas um futuro global, não para o futuro só do Brasil. Claro que as decisões do governo de aumentar o percentual de etanol na gasolina brasileira, né, que era 27% no ano passado, já subiu para 30%, e agora já está na discussão de 32%, né, subir para 32%, né, o percentual de etanol. É claro que isso ajuda a indústria brasileira, isso ajuda o Brasil na agenda de descarbonização, isso é óbvio, isso tem um impacto automático na operação da Enpasa, mas a gente acho que diria que o nosso maior foco dentro da empresa hoje não é só atender o E32 que está por chegar, mas é destravar essa demanda global. Tá? Então, a gente tem várias conversas, inclusive conversas aqui dentro do Brasil, de vários setores, tem setor novo agora surgindo, o setor de máquinas agrícolas, a AgriShow, que acabou de acontecer em Ribeirão, várias empresas, a Bosch trouxe solução de kit de transformação de motor a diesel para etanol. Tem outras empresas testando, a Vale está testando em tratores grandes, tratores para carregar minério ali dentro da mina deles. Enfim, várias empresas aí, não quero citar todas, né? Não é uma questão comercial aqui, mas é mostrar que o etanol pode estar inserido em vários outros segmentos. Então, a gente defende essa agenda, estamos apoiando vários desses projetos, então, desses de transformação de motor a diesel em etanol, nós somos parte de vários desses projetos, e a gente acredita muito que isso vai virar. Né? Pensa num produtor de cana hoje, só para usar o exemplo da cana, né? Se ele puder usar o próprio motor dele, do trator ali dentro da produção de cana com etanol, quanto que isso impacta o custo de operação dele? Então, a gente acredita muito nessa transição. Junto com isso, o setor marítimo, talvez hoje seria a maior fonte de receita, de demanda de etanol. As maiores empresas de transporte marítimo já estão testando motores a etanol. A Maersk, que é uma das maiores operadoras de navio, já acabou de anunciar um teste com um motor 100% a etanol, super bem sucedido. Que legal. Então, tem um mundo aí na frente. É claro que parte desse desafio de destravar a demanda passa por mostrar para o mundo que o etanol brasileiro é sustentável, que ele não é oriundo de desmatamento ilegal. Tem um monte de discussões de sustentabilidade que sustentam o agro brasileiro. Mas eu diria que hoje a Enpasa é o grande... nós somos talvez o maior protagonista hoje no Brasil dessa agenda de demanda global para a descarbonização. Então, esse é o nosso foco. Tá? Então, acho que essa é a visão da empresa. Estamos investindo. Já anunciamos há pouco tempo o investimento de mais de 7 bilhões de reais em 2 novas usinas, né? Rondonópolis, no Mato Grosso, Rio Verde, Goiás, e a expansão da unidade de Nova Mutum, no Mato Grosso. Então, seguimos avançando nessa agenda. Vamos chegar aí no ano que vem a 10 usinas, né? Então, são 2 no Paraguai, mais 8 no Brasil. E tudo vai depender dessa demanda global, né? Para a gente seguir investindo mais e mais. Mas acho que muito legal. É uma visão... isso é interessante, né? Apesar de ser uma empresa brasileira, está lá no Mato Grosso, né? Surgiu lá e tal, a ideia de um fundador. É uma visão internacional, sabe? É uma visão de negócio internacional. Como eu falei, a gente não está só aqui para roubar o mercado do etanol de cana. Pelo contrário, a gente precisa da cana para destravar o setor marítimo, por exemplo. Sim. Né? E na sua visão, Renato, o maior desafio da comunicação, do marketing aí, dessa parte, é convencer o mercado de que esses produtos são o futuro. Na verdade, convencer a efetividade disso,
ou o desafio é quebrar a percepção deles, do mercado, de que vocês estão incomodando outras áreas? Porque tem muito disso no agro, né? O agro brasileiro é muito atacado, mas tem mais a questão de protecionismo, como você falou, do que efetivamente questões de mercado de utilização ou não. Então, qual desses dois você acha que é o foco mais do trabalho? Mostrar que o produto é bom ou acalmar o pessoal lá de que vocês não vão não vão incomodar, né, outros mercados? Eu acho que o maior desafio hoje que a gente tem, e acho que é um desafio do agro brasileiro, é a gente ter uma narrativa coerente e alinhada que suporte o agro brasileiro lá fora. Né? Acho que, claro, muito trabalho vem sendo feito. O governo brasileiro tem investido bastante tempo nisso. Então, por exemplo, quando eu falo de destravar a demanda, né, do setor marítimo, essa é uma discussão que está sendo liderada pelo governo brasileiro lá fora, Ministério das Minas e Energia, das Relações Exteriores, a própria Marinha brasileira. Então, acho que o Brasil está se organizando. Mas acho que o maior desafio que a gente tem é esse, de mostrar para o mundo, posicionar o Brasil como um produtor sustentável de produtos agrícolas. Eu não quero aqui só dizer matéria-prima, porque a gente sempre foi produtor de commodity. Sim. E o agro brasileiro vem se diversificando e vem sendo cada vez mais... ele vem sendo mais... ele está buscando essa diferenciação, né? De não só fazer commodity, mas para fazer produto final, para fazer bioenergia, fazer alimentos, enfim. Então, eu acho que o maior desafio que a gente tem aí, esse é um desafio de posicionamento do setor e mostrar lá fora e convencer o órgão regulador lá fora, na Europa principalmente, de que nós somos sustentáveis, de que a pegada de carbono brasileira é muito menor do que de outros mercados. Não é fácil, porque é óbvio que o órgão regulador na Europa quer proteger o seu agricultor local. Sim. Né? Porque assim, a gente sempre brinca, né? Se deixarem, o agro brasileiro vai dominar o mundo, porque a gente tem tudo o que precisa. A gente tem clima, a gente tem área, a gente tem tecnologia, a gente tem conhecimento, a gente tem vontade. Sim. Né? E tem muito conhecimento aqui dentro do mercado brasileiro. O agro brasileiro não é o agricultor do século passado ou dos anos 50 mais, né? Nós somos uma super indústria, eu acho. Então, acho que o maior desafio é esse, é convencer lá fora de que somos sustentáveis, de que produzimos produtos sustentáveis que são fundamentais para o que o mundo precisa. O mundo precisa de segurança alimentar, o mundo precisa de segurança energética, o mundo precisa se descarbonizar. Então, esses três pilares são fundamentais e o agro brasileiro entrega esses três pilares de forma muito robusta. Mas a gente precisa se posicionar lá fora. Então, eu acho que hoje, como eu falei, né, o grande esforço que a gente faz é como é que a gente junta as forças da cana no Brasil, né, via associação, dos produtores americanos, de quem quer que... Qualquer setor que queira se juntar a essa agenda. E como eu falei, temos sim um grande suporte da Apex no Brasil, dos ministérios, né, Ministério da Agricultura, do Ministério das Relações Exteriores, da Marinha Brasileira, enfim. Acho que tem um grande movimento hoje no Brasil, muito bem estruturado. Mas é um caminho, é uma jornada. A gente teve um primeiro passo muito importante do setor marítimo, né, ao aceitar que o etanol de milho brasileiro tem uma pegada de carbono baixa e pode ser usado em navegação. Então, é um primeiro capítulo aí dessa jornada, mas tem muito mais por vir. Então, acho que desafios são muitos, mas acho que talvez esse seja o maior, porque ele envolve uma questão ideológica, ele envolve o protecionismo, né? Tem que produzir, né? Proteger o produtor local lá na Europa. Então, não é fácil, mas é parte da jornada. E essa discussão precisa ser técnica, né? E a gente precisa convencer o mundo de que o mundo precisa de diversas soluções. Não existe uma solução única para descarbonizar o mundo. Não vai ser o etanol, não vai ser o carro elétrico, não vai ser o hidrogênio, a amônia, o que você quiser, não vai ser sozinho. É a combinação. É a combinação de todas elas. Porque não tem nenhum produto que possa ser produzido em escala
para atender a descarbonização global. Então, tem que ser uma união de esforços. Então, a gente está nessa agenda. De novo, não é simples, mas a gente vai continuar insistindo, porque a gente acredita muito nela. E assim, a gente está falando dessa comunicação tal, no aspecto mais internacional. E eu queria ouvir sua opinião também internamente, porque aqui dentro do Brasil também virou uma questão ideológica, né? Quem é de um lado, político, ataca o agro, quem é do outro defende o agro. E assim, acho que a gente tem também, o agro tem alguns pontos para melhorar bastante nessa comunicação com a sociedade civil também. Com certeza. E então eu queria ouvir sua opinião com relação a isso, que a gente já está fazendo esse trabalho internacionalmente, mas aqui dentro de casa a gente ainda tem muita desinformação e muita coisa para trabalhar, né? Com certeza. E eu lembro até quando, né, pegando de volta aí a experiência aí traz na Syngenta, era uma coisa que a gente discutia muito, né? Tem muita desinformação no Brasil. Eu acho que tem muito preconceito contra o agro brasileiro, porque ele era visto como era feito no passado, né? E eu vou pegar aqui um exemplo, né? Quando eu estava lá na Syngenta trabalhando com defensivos agrícolas, tem muita questão ideológica, mas muita questão ideológica baseada em falta de informação, de achar que o defensivo agrícola mata e amanhã. É claro que ele é um produto de risco, né? Mas é por isso que a própria indústria, né, a Syngenta, a Bayer, enfim, todas elas, a BASF, a Corteva, quem você quiser, todas elas acho que têm um papel fundamental nessa educação das pessoas, né, de mostrar o que significa produção agrícola no Brasil, o quão responsável ela é. Tem um investimento muito grande da indústria em ensinar o agricultor a usar. É claro que o grande agricultor ele já está super tecnificado, ele sabe lidar com risco, ele sabe trabalhar o produto químico de forma segura, né? E eu acho que essa indústria evoluiu muito, assim, né? Só que existe uma questão ideológica de achar que era o mesmo produto, o mesmo elemento químico, lá, o mesmo ingrediente ativo dos anos 50. E não é. Essa indústria evoluiu muito, é muita pesquisa, tem muita ciência por trás do desenvolvimento de novas moléculas para a proteção de cultivos, né, de todas essas indústrias, né? E é importante lembrar que todas elas surgiram da mesma indústria química que criou a indústria farmacêutica. Então, né, tem uma frase famosa que a diferença entre um remédio e o veneno é a dose. Né? O mesmo remédio que te salva, se você tomar 50 vezes a dose dele, você morre. Então, acho que o agro, nesse lado de proteção de cultivo, também está nesse lado. Mas é o que você colocou. Tem tem um caminho muito grande ainda para construir a imagem que o agro merece no Brasil. Né? As pessoas precisam entender que o agro deixou de ser aquele agro de muitos anos, de muitas décadas atrás. É um agro muito mais responsável, que produz de forma sustentável, com tecnologia. Tecnologia embarcada no agro é absurda, assim, é um negócio, né, de sensoriamento, de agricultura de precisão. A gente está, assim, só que as pessoas não sabem disso, né? As pessoas continuam achando que o agro derruba a árvore, né? E não é isso, né? Óbvio que um dos grandes desafios do agro também, e faz parte dessa construção de imagem, é controlar o desmate ilegal, né? Mas a gente tem um código florestal no Brasil muito restritivo, ótimo, que bom que é assim, mas o agro brasileiro precisa mostrar isso para o consumidor. Então ele precisa convencer o consumidor, né? Então acho que tem um caminho pela frente, acho que vem avançando, acho que as empresas têm consciência disso. Ainda envolve uma questão política, né, que entra na polarização política de um lado B, o lado A. Mas eu acho que o agro precisa estar a par dessa discussão política e mostrar que ele está num outro patamar, assim, né? O Brasil, acho que a gente deveria ser um grande orgulho para o Brasil, o que a gente faz na nossa agricultura. E lembrando que, né, o Brasil é um dos países que mais protege o meio ambiente, que tem áreas protegidas no mundo, né? Mais de 60% do território brasileiro é protegido por lei, ou seja, você não tem como mexer nele, assim, é muito diferente dos países da Europa que estão falando que a gente não é sustentável, né?
Mas o Brasil é talvez o país um dos que mais protege as áreas nativas, né? Então você tem várias áreas de proteção, o agricultor é obrigado a seguir aquilo. Por isso que eu falo, quando tem um consumidor lá na ponta, lá na Europa, esse cara quer saber, né, de onde vem o produto, a certificação ajuda muito nisso, porque, cara, se o cara derruba a árvore, se ele não tem lá a área de proteção que ele precisa ter, dependendo do bioma, se é 20%, se é 80% lá no bioma amazônico, se ele não tem isso, ele não consegue a certificação, ele não tem rastreabilidade, ele está fadado a morrer. Então, mas o agro precisa contar essa história. Exatamente. Então, acho que tem muitos esforços, você vê até na televisão, o agro é pop, o agro é... Né, isso é muito, acho que é super importante, mas eu acho que tem muito ainda por ser feito, porque ainda tem muita questão ideológica por falta de conhecimento e baseado em teorias passadas. Assim. Malucas. Do passado, é isso mesmo, que não se atualizaram, né? Falando dessa parte aí, você citou do orgulho, né, do agro, do nosso agro e tudo mais. A gente que está dentro do agro, a gente conhece e é mais fácil identificar isso, né? E a gente teve uma experiência muito bacana com a Agrotravel, que a gente pôde visitar a planta da Impasa lá em Sinop. E assim, eu já visitei plantas de etanol de milho nos Estados Unidos e o que eu vi lá em Sinop da Impasa, aquela planta, me deixou de boca aberta e com muito orgulho do Brasil. Uma planta hiper tecnificada, tudo ali automatizado, limpo, e eu queria que você falasse um pouquinho mais dessa planta aí, que é a maior do mundo, né? Exatamente. A gente tem o orgulho de falar que a nossa planta de Sinop é a maior refinaria de etanol do mundo, né? Então, isso não é pouca coisa, como você colocou. É realmente uma operação que impressiona, né? Foi a primeira operação da Impasa no Brasil, começou lá a operação em 2019. Então, é uma planta que está produzindo 2 bilhões de litros de etanol por ano. Então, é a maior do mundo. E ela tem, assim, ela foi construída em fases. Isso é uma coisa muito interessante da Impasa, né? Quando ela descobriu lá, né, fechou lá qual era o modelo de produção dela, né? E depois de aprender muito tempo lá no Paraguai, ela definiu o que a gente chama de fase, né? Então, o que é uma fase? Uma fase é uma destilaria, né? Então, ela é uma fábrica. Então, cada fase nossa é uma fábrica. Então, em Sinop, a gente tem 4 fases. Então, são 4 usinas operando ao mesmo tempo, né, produzindo. Então, cada uma delas produz mais ou menos 500 milhões de litros de etanol. Então, esse é um modelo de produção da Impasa, que é extremamente eficiente, como você falou, super tecnificado. É uma operação que você vê pouquíssima gente andando na fábrica, né? É claro que ela depende de uma operação toda que está em volta dela de armazém de grãos. Então, esse eu acho que é um outro ponto importante, né? Lá em Sinop, a gente é parte da estrutura da fábrica, mas a gente tem o maior silo de grãos do mundo em capacidade. Então, é impressionante, ele é muito grande mesmo. Assim, são vários andares para baixo da terra e para cima. Um silo é o maior do mundo. Então, é uma operação que foi desenhada para ser extremamente eficiente, e a gente também tem orgulho de falar que hoje os índices de produtividade das plantas, inclusive a de Sinop, são altíssimos. Então, inclusive, a gente brinca que a gente trouxe a tecnologia dos americanos e eles estão juntos com a gente nesse processo, né? Eles são os especialistas em extrair etanol do milho, enfim. Mas hoje a gente já está em níveis de produtividade assim, melhores do que os próprios americanos. Então, isso é muito legal. Mostra aí de novo o nível que o agro brasileiro, estamos falando de agroindústria, mas é parte da cadeia do agro, e Sinop é isso. Então, é um modelo que se mostrou absurdamente como produtivo, eficiente, e realmente impressiona. É uma planta, como você falou, super bonita. À noite ela é mais bonita ainda, porque ela é toda iluminada. Exato. E a gente até nos meses de campanhas, enfim, de outubro rosa, enfim, a gente pinta, né? A gente ilumina a fábrica com essas diferentes cores. Legal. Mas ela é só uma da operação, né? Então, e a gente vem, né? Ela foi a primeira, e cada uma das novas operações a gente vai trazendo
o que tem de melhor, né, na tecnologia. Então, acho que esse é um grande foco da Embasa. Eu lembro que quando eu fui conhecer a planta de Sinop, né, eu saí para andar e junto comigo estava... Naquele dia tive a visita de um dos fornecedores de tecnologia para a fábrica. Né, e ele estava junto no carro comigo, a gente andando pela usina. E ele falou... Eu fiquei impressionado, porque eu estava vindo da planta do negócio de suco de laranja, que é muito diferente. É uma indústria que se criou lá, tem 60 anos, 70 anos no Brasil, suco de laranja. Então, várias das usinas de suco de laranja estão operando desde então, né, versus uma usina que tem 7 anos, né, muito mais nova, é muito mais tecnológica. Mas ele falou, esse fornecedor falou, olha, se tem uma coisa que a Embasa faz, é investir na Ferrari da tecnologia. Isso é um dos valores que a Embasa tem, a gente fala que é o valor da simplicidade. E a gente fala, o que é a simplicidade para a Embasa? A simplicidade é a simplicidade nas relações humanas. Então, a gente ser simples, ser acessível, estar próximo, isso é muito visível no dia a dia, né, com o próprio seu José Lopes dentro da Embasa o tempo inteiro e super acessível. E no valor nosso, assim, a simplicidade, porque a gente deixa, né, a sofisticação para a tecnologia que a gente usa na fábrica. Isso está escrito nos nossos valores. Que legal. Então, sabe, a gente procura o que há de melhor na tecnologia, porque é isso, é uma busca por eficiência, é um mercado extremamente competitivo, e a Embasa tem isso como objetivo, como valor da empresa. Então, buscar eficiência, buscar produzir etanol da melhor forma possível, extrair o máximo do milho. Isso é parte da cadeia de aproveitar e de otimizar ao máximo a nossa matéria-prima, né? Então, isso também isso é parte do nosso posicionamento de sustentabilidade, né? Então, quando a gente fala que a gente vai aproveitar da mesma terra que produz soja, vamos aproveitar o milho, e desse milho vamos aproveitar o máximo que ele pode entregar em produtividade de etanol, em produtividade de DDGS, de óleo de milho e o que mais ele puder oferecer nesse processo todo, esse é o principal foco. Então, Sinop talvez onde isso é bem visível, né? Você esteve lá, é uma planta que é muito grande, impressiona, mas é uma planta que você vê pouca gente, é uma planta que você vê... Tem muita gente dentro dos laboratórios e dentro da operação logística, tem bastante gente. Mas eu diria que ela é um marco ali, né? E você pensar que ela está lá em Sinop, lá no Nortão, né? Na capital do Nortão, impressiona, né? Porque você nunca ia imaginar que você ia chegar em Sinop e ver uma fábrica daquela. Então isso é muito impressionante, assim. E estamos construindo outras, né? Vamos para... Maravilha. Sinop tem 4 fases. Nova Mutum, no Mato Grosso, também está indo agora. A gente está construindo a 3ª fase. E todas as outras são 2 fases. Então, mas todas elas são construídas de forma que, a partir do momento que existir a demanda, a gente tem disponibilidade e área, capacidade de transformar todas as outras, em novas Sinopes, né? Em novas usinas como a de Sinop. Maravilha. Não, o Brasil merece conhecer isso, porque realmente é um negócio muito diferenciado e muita gente não faz nem ideia, né? Que a gente tem isso aqui. Eu queria aproveitar esse assunto aqui para te dar um presente aqui do nosso patrocinador da Agrotravel. Legal. Que vocês também abriram as portas lá para os grupos nossos lá, para conhecer essa maravilha aí. Legal. Então fica aqui, ó, um presente da Agrotravel aí para você. Ótimo, muito obrigado. Não, e estamos sempre disponíveis. Eu acho que a gente, como você falou, a gente precisa mostrar para o mundo. Legal, muito bom. Muito obrigado. Um kit viagem aí para você, ó. Muito legal. Não, a gente está super disponível, porque é isso, a gente precisa mostrar para o mundo. A gente tem um foco grande. Isso é uma conversa que a gente sempre tem de lá dentro, né? Porque todos os dias tem pessoas pedindo para visitar a fábrica da Embasa. E a gente sempre brinca, a gente fala, não, mas pera lá, a gente não é um ponto turístico. Né? Então vamos, assim, essas visitas são super importantes para a gente, mas elas precisam ter um objetivo, né? Então acho que é isso, é mostrar para as pessoas, é mostrar para os públicos de interesse. E a gente tem, por exemplo, a gente recebe muitos clientes, muitos jornalistas internacionais. Então a fábrica está sempre de portas abertas a quem quer entender um pouco melhor sobre esse negócio e buscar informação e ver
aquilo que a gente faz e o que o Brasil faz. Eu acho que é um pouco, né, o que você falou, isso que mostra que o Brasil está na vanguarda da agricultura, né, e nós queremos ser embaixadores disso, junto com outros vários setores, várias empresas. Nós somos grandes defensores do agro brasileiro, não é à toa que a gente, né, fez um negócio desse tamanho no agro, né? Muito bom. E outra coisa que é legal ver também é essa industrialização, né, do agro também, essa agregação de valor, que é o que a gente sempre briga aí, né, para o Brasil deixar de ser só commodity, mas também processar, industrializar e subir um degrau na cadeia, né? Então isso é importante também. Não, isso muda o patamar do agro brasileiro, né? Deixa de ser só produtor de commodity. Então você tem vários setores no Brasil que já, né, que já estão investindo nisso há bastante tempo. Você vê o café brasileiro, né? No passado, eu lembro, criança ainda, eu tenho um tio que é uma grande referência na indústria de café, né? Ele é um agrônomo bastante famoso, Durval Fernandes, em Campinas. Eu lembro dele lá atrás, falando do café do Brasil. Eu lembro, né? A gente cresceu escutando disso, mas o café brasileiro é impressionante o nível de qualidade que ele chegou, enfim. Então, o café é um caso, mas tem outras várias. A indústria de carne brasileira. Sim. Nós somos hoje o maior exportador de carne bovina do mundo e carne de qualidade. A gente não está exportando só commodity, proteína commodity, né? Então, o próprio suco de laranja brasileiro já dominou o mundo, né? E soube aproveitar um momento da indústria americana de suco que sofreu com doença no pomar. O Brasil também sofre com isso, mas a gente tem aí investimentos acontecendo. Então, eu acho que o Brasil, né, vem buscando essa diversificação no agro, a indústria de frutas, né? Então, crescendo. Então, isso é super importante. Sai da discussão só de grão commodity, soja, milho, né? Então, eu acho que trazer esses outros produtos, acho que o Brasil já está nesse caminho. Biocombustíveis entra nessa esteira. Sim. Né? Então, estamos aproveitando o milho, que é um commodity agrícola, para fazer bioenergia, né? Então, isso é muito importante para o agro brasileiro. Coloca a gente em outro patamar, agrega valor para toda a cadeia. Né? Sim, não é certeza. só para o consumidor final, mas toda a cadeia ganha com isso e o país ganha com isso. Né? O agro gera... né, talvez seja um dos maiores players dentro do nosso PIB brasileiro hoje, é o agro, Sim, né, que sustenta aí as diferentes versus os diferentes setores do PIB, mas, né, o agro é um motor importante da nossa economia, né? É isso aí. E a pergunta que não quer calar, quando é que a gente vai passar os Estados Unidos aí na produção de etanol de milho? Esse é um grande desafio, né? Acho que hoje os Estados Unidos produzem quase que o dobro do que o Brasil produz de etanol como um todo. Então, né, eles estão nessa indústria há muito tempo, eles são os grandes produtores, né? Você tem grandes indústrias lá. Hoje a Enpasa já com a produção que a gente vai ter em 2016, já com a operação que começa no final do ano, em Rio Verde, lá em Goiás, a gente já vai com o volume desse ano, vamos ser o número 2 do mundo. A Enpasa vai ser a segunda maior produtora de etanol, não só etanol de milho, mas de etanol do mundo. Mas como país, acho que a gente já tem um caminho. Tudo vai depender da demanda futura, né? Da demanda, se a gente conseguir destravar essa demanda. Porque se o setor marítimo virar a chave, só para usar um setor, não estou nem falando dos outros lá de máquinas pesadas que eu comentei antes, ou de aviação. Só o setor marítimo, se ele vira essa chave, o setor marítimo vai precisar de mais do que o dobro do que Estados Unidos e Brasil produzem juntos. Eu estou falando da produção total, eu não estou falando da produção excedente do Brasil, ou seja, significa concorrer com o carro flex no Brasil, né? Claro, isso não é um risco no Brasil, mas é só para mostrar um pouco do potencial que o mundo vai ter. Então, eu acho que o Brasil tem conhecimento, tem área, tem vontade. Podemos ser o maior do mundo de etanol de milho, ou de etanol como um todo, porque a gente não pode deixar de abrir mão do volume da cana. Eu acho que esse é um caminho natural. Quando isso vai acontecer, depende da demanda. Mas eu acho que a gente tem área suficiente, a gente tem, como eu falei, tem uma área de milho safrinha aí em potencial gigantesca no Brasil. 60% da área de soja ainda não tem milho safrinha. Claro que no Mato Grosso isso é menos, porque o Mato Grosso já usa milho safrinha, mas você tem outras regiões do Brasil produzindo milho.
Então, tudo vai depender da demanda. Mas a gente tem área, a gente tem conhecimento, a gente tem empresas investindo, a gente tem, enfim, temos os protagonistas estão prontos para atuarem, né? Só que a gente precisa da demanda. E temos excelente comunicação aí para ajudar nessa... temos vários, acho que a indústria precisa se juntar. Não, obrigado pelo elogio. Eu acho que temos um trabalho pela frente, né? E a gente, como eu falei, somos vários entes envolvidos nisso, né? Como eu falei, com grande suporte do governo brasileiro, da Marinha brasileira. Acho que a gente vai conseguir fazer isso acontecer. A gente já está né, em conversas com outros vários setores, vários outros países, para se juntar ao Brasil nessa discussão pelo etanol como ferramenta de descarbonização. Então, mas é um longo caminho. Seguimos acreditando e investindo bastante nisso. Muito bem. Renato, a gente está chegando aqui no final do nosso bate-papo e eu queria saber aí, queria que você deixasse, né, para quem está ouvindo a gente, quem quiser saber mais sobre a Enpasa ou fazer contato com você. E se você quiser deixar uma mensagem final aí também para os nossos ouvintes, você pode falar diretamente para a câmera ali. Ótimo. Não, primeiro, obrigado pelo convite. Acho que foi um papo muito bom. Acho que é importante a gente sempre ter canais de comunicação que olhem, que defendam o agro brasileiro. Quem quiser falar comigo, bom, enfim, estou no LinkedIn, Renato Teixeira dos Santos, na Enpasa, disponível para a gente se conectar e disponível para a gente conversar sempre que possível. Mensagem que eu queria deixar, bom, primeiro, não deixem de acreditar no agro brasileiro. Nós já estamos num nível extremamente alto como produtores, como desenvolvedores de tecnologia. Acho que o agro brasileiro já é um grande protagonista e vai continuar sendo. Para os meus amigos comunicadores, marqueteiros, eu acho que o mais importante sejam curiosos, busquem informação, sejam humildes para aprender. A gente não é dono da verdade, né? A gente tem que estar conectado com todos os outros, com as outras áreas de uma empresa ou com outros setores da indústria. Temos muito para aprender e temos muito para colaborar, né? Entendam que o marketing tem que ser peça fundamental disso. Né? Acho que a comunicação e o marketing são grandes players ou jogadores dentro de uma empresa para ajudar a construir imagem, construir reputação, transmitir a mensagem que a gente precisa para o segmento. Então, a gente é parte desse jogo. Não somos únicos, não somos os donos da verdade, mas eu acho que a gente tem muito a contribuir. Então, eu queria dizer também que eu tenho um orgulho gigantesco de fazer parte do agro nos últimos 15 anos. Eu acho que, como você falou, quando o bicho do agro pica, é difícil sair dele. Estamos juntos nessa jornada de fazer o agro brasileiro ser reconhecido. Acho que ele merece isso porque ele tem muita história para contar. A gente está na vanguarda da agricultura mundial, mas o mundo precisa saber disso e os brasileiros precisam saber disso. Muito bem. Então, estamos nesse caminho. Obrigado aí pelo convite. Maravilha. Renato, muito obrigado. Não foi só um bate-papo, foi uma aula também que você deu aqui pra gente. Muito conhecimento e eu acho que essa mensagem tem que chegar para muita gente, porque é isso que vai ajudar a gente a se fortalecer e valorizar cada vez mais e ter orgulho do agronegócio. Então, parabéns pelo trabalho que você está fazendo e obrigado pela aula que você deu aqui hoje pra gente. Imagina, eu que agradeço. Muito bem, e agradecemos também vocês que acompanharam o episódio aqui com a gente. A gente vai deixar na descrição do episódio as informações da AgroTravel, do Renato e da Enpasa também, para quem quiser entrar em contato e saber mais. E não deixa de seguir a gente nas redes sociais e também compartilhe com os amigos aí para a gente continuar crescendo e ajudando a inspirar o agronegócio brasileiro. Muito obrigado e até o próximo episódio.